O panorama legal tem vindo a introduzir algumas melhorias no reconhecimento da necessidade de proteção das condições de igualdade, dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, com vista à sua inclusão social plena e ao exercício de uma cidadania ativa. Um marco histórico no contexto internacional é, sem dúvida, a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência, proclamada pela Assembleia Geral da ONU no dia 9 de dezembro de 1975. Esta declaração reafirma que as pessoas com deficiência devem gozar todas as liberdades e direitos humanos fundamentais. Dentre os direitos consagrados na declaração em questão, salientamos todos os que seguem. As pessoas com deficiência têm direito Deparamos com inúmeras dificuldades ao longo da vida. Porém, quando alguém com deficiência é capaz de superar não só estes problemas, mas também todos os problemas adicionais que uma deficiência acarreta, estamos perante um exemplo de enorme resiliência, otimismo, perseverança e vontade de viver. Neste trabalho, não podemos deixar de referir vários destes casos. Cidadãos que lutaram contra os obstáculos adicionais criados por uma deficiência e que triunfaram. São um exemplo para todos nós. De inventores a artistas, passando por diplomatas e ativistas. Aqui estão alguns exemplos de sucesso, de superação da deficiência. Em suma, alguns exemplos de vida. Helen Keller foi uma notável e profícua escritora e conferencista norte-americana que se distinguiu também por ser a primeira pessoa surda e cega a frequentar uma instituição de ensino superior e a finalizar um bacharelato. Nasceu no dia 27 de junho de 1880, no estado norte-americano de Alabama, e aos 19 meses de idade ficou cega e surda. Os pais de Ellen não se pouparam esforços para encontrarem especialistas que pudessem contribuir para a educação da sua filha e, em 1887, Anne Sullivan, ela própria uma pessoa com deficiência visual, acaba por tornar-se professora e acompanhante de Helen Keller, num percurso que se prolongou por mais de 40 anos. Sullivan conseguiu romper a solidão e o isolamento que resultavam da imensa dificuldade que Ellen sentia para comunicar com as pessoas à sua volta, ajudando a criança a entender o significado de palavras que eram soletradas em sua mão. A primeira palavra que aprendeu foi água, que era soletrada em uma das mãos e sentida na outra. E num só dia, Ellen aprendeu cerca de 30 palavras. Mais tarde, aprendeu o alfabeto Braille e o manual. E frequentou também as aulas de linguagem falada e leitura labial, acabando por aprender a ler, a escrever e a falar. A história de Helen Keller e Anne Sullivan foi retratada numa peça de teatro e num filme intitulado O Milagre de Anne Sullivan, galardoado com 2 Oscars da Academia nas categorias de Melhor Atriz Anne Bancroft, Melhor Atriz Secundária Patty Duke, em 1963. Helen Keller também se tornou uma ativista política, participando em campanhas pelo voto feminino, pelos direitos dos trabalhadores e desenvolvendo diversos trabalhos em favor das pessoas com deficiência. Faleceu no estado norte-americano de Connecticut, aos 87 anos, em 1968, ano estabelecido pela Unesco como Ano Internacional dos Direitos Humanos e ano associado a grandes desenvolvimentos científicos, como o lançamento da missão Apollo 8, a primeira nave tripulada em órbita lunar,
ou a realização do primeiro transplante de coração na Europa. Contudo, como a própria Helen Keller afirmou, a ciência poderá ter encontrado a cura para a maioria dos males, mas não achou ainda remédio para o pior de todos, a apatia dos seres humanos. Helen Keller. Stephen Hawking foi um físico britânico reconhecido internacionalmente pelos seus enormes contributos para a ciência. Nasceu 8 de janeiro de 1942, precisamente 300 anos depois da morte de Galileu Galilei, como gostava de mencionar. Em Oxford, cidade onde se licenciou em Física em 1962, um ano mais tarde, aos 21 anos, foi-lhe diagnosticada esclerose lateral amiotrófica e foi-lhe dito que teria apenas mais 2 anos de vida. A doença paralisou gradualmente ao ponto de conseguir mexer mais um pouco do que um dedo e pescar os olhos, mas o físico não foi derrotado por este diagnóstico pessimista e, com a ajuda de uma cadeira de rodas e de um sintetizador de voz, ultrapassou em quase 50 anos de um tempo de vida que lhe foi dado. Mesmo após a perda da sua capacidade de falar, Stephen Hawking continuava a comunicar na sua distinta voz robótica, produzida por um sintetizador. Também continuou a investigar e a participar em vários trabalhos e descobertas na comunidade científica. A sua obra mais vendida, A Brief History of Time, ficou na lista de best-sellers do Sunday Times ao longo de 237 semanas. A NASA considerou um embaixador da ciência e as limitações físicas também não conseguiram travar o seu espírito aventureiro. Viajou pelo mundo, foi à Antártida e aos 65 anos participou num voo de gravidade zero. O brilhante físico morreu no dia 14 de março de 2018, no dia de nascimento de Albert Einstein, precisamente há 140 anos. Como já afirmamos, com este trabalho pretendemos sensibilizar a comunidade para a igualdade de oportunidades e para os direitos das pessoas com deficiência, mobilizando estratégias de consciencialização social e de participação da comunidade na construção de uma sociedade para todos. Assim, apresentamos um conjunto de propostas que resultaram da nossa própria reflexão partilhada, da nossa consulta a vários setores sociais e da partilha, em primeira mão, de várias pessoas portadoras de deficiência de diversos tipos relativamente às dificuldades que sentem no dia-a-dia para realizar tarefas que se afiguram simples para o cidadão sem deficiência. Como é que podemos criar uma sociedade inclusiva, uma sociedade para todos? Se todos os edifícios que acomodam serviços de primeira necessidade ou entretenimento público fossem equipados com rampas e ou elevadores, o acesso aos diversos tipos de serviços prestados procurados não constituiria em si próprio uma barreira, não só escolas, hospitais ou repartições de finanças, mas também cinemas, teatros e estádios de futebol, ou outros recintos esportivos e culturais. Os próprios passeios podem constituir um obstáculo a pessoas cadeirantes, ou que se acompanhem de muletas, caso não haja a preocupação de os baixar, rampear. Infelizmente, a maior parte das escolas não está equipada para dar respostas às necessidades de alunos com deficiência. Por exemplo, alunos invisuais terão certamente mais dificuldade em aceder ao conhecimento se não houver um investimento considerável na publicação de materiais adaptados, por exemplo, em braille. Alunos surdos também sentirão grandes dificuldades neste patamar,
caso a população com quem interagem não possua alguns conhecimentos da língua gestual, por exemplo. Pensamos que a inclusão de uma disciplina relacionada com a aprendizagem de LGP poderia ser uma mais-valia para todos. Todos pela unidade! No início do ano letivo 2017-2018, optamos, em colaboração com a nossa diretora de turma, pela implementação de um projeto de participação social, de um projeto solidário, que, através da nossa ação, pudesse sensibilizar os outros cidadãos para causas sociais e educativas, com o principal objetivo de combater a indiferença e a exclusão social. Assim, e com vista a desenhar um quadro de ação que pudesse contribuir para esta realidade, pensamos em organizar atividades que, numa primeira dimensão, englobasse todos os alunos, com e sem deficiência, em atividades conjuntas no âmbito do plano de atividades do agrupamento. Numa segunda dimensão, pretendemos angariar fundos monetários para melhorar os diferentes espaços das unidades, visto que os mesmos apresentam condições que se vão continuamente degradando, ao nível de equipamentos, mobiliário, falta de isolamento, entre A outros. troco de pequenos donativos, nós oferecemos marcadores, lápis, Porta-moedas de várias cores, pulseirinhas também de várias cores E garrafas de água com um símbolo alusivo a essa campanha. Ser solidário! Todos pela unidade!